Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. De repente, né? Não sei qual o horário do seu dia que você vai conseguir assistir esse vídeo. E mais uma vez, primeiramente quero agradecer a Deus, né, por mais uma oportunidade de viver, né? É muito importante a gente agradecer a Deus de acordar, né, do fôlego da vida e também de ter um momento para poder compartilhar a palavra do Senhor Jesus. E como hoje, mais uma vez, você que tem visto os meus vídeos, você deve perceber que eu falo das bandejas, né? E hoje, mais uma vez, eu venho falar de algum tipo de bandeja e o que se pode servir em uma bandeja, né? E os benefícios, né? O efeito. Qual é o efeito? A minha pergunta hoje para você é: o que você tem oferecido? O que você tem dado, né? Como tem sido os seus dias? Como você tem sido grato a Deus, né? Porque nós, seres humanos, viemos a esse mundo com um propósito de fazer o bem. Porém, nem todos os dias conseguimos. Não, a gente sempre tenta fazer o bem, mas a gente sempre erra. Porém, Deus é misericordioso. E eu estou profetizando em nome de Jesus que você veio para fazer o bem, né? A intenção tem que ser boa, mesmo que às vezes a gente erra, mas a intenção tem que ser boa. E Deus sonda o coração. Então eu venho falar sobre uma passagem que fala sobre as migalhas, né? Daqui umas migalhas de pão, né? E eu achei muito interessante e queria compartilhar com vocês. E essa passagem, vocês sabem o que tem na minha bandeja, né? Na minha bandeja não pode faltar, ó, tô colocando tudo aqui, ó. O meu óleo, a minha Bíblia, a minha caixinha de promessa, como eu já falei. Meu bloquinho de anotação tá aqui, minha caneta para me anotar, né? Meu caderno, a minha devocional, meu caderno de oração. E então vamos lá. A palavra do Senhor aqui em Mateus, a pessoa tem que tirar um pouco o óculos, né? Porque assim, o óculos é para longe e de perto tem que tirar para poder enxergar. Mas vamos lá. No final dá tudo certo. E aqui em Mateus, no capítulo 15, né? Deixa eu ver se é o 15 mesmo, gente. Vamos lá. É o 15 mesmo. Aqui, a partir do 21, fala sobre a mulher cananeia, né? Uma mulher de coragem, né? Atitude, tudo isso são as qualidades que eu dou para essa mulher, tá? E nós mulheres temos que ser assim, temos que ter atitude, coragem, né? Nós precisamos ser, né, dessa forma. E olha o que diz a palavra do Senhor. A fé e a coragem desta mulher estrangeira lembra o oficial romano a quem Jesus elogiou bastante. Esta história dá continuidade a uma ênfase nos não-judeus, que começa em Mateus, né, lá 2, 1, 12, passa por Mateus também 8, capítulo 5, do 13, e continua aí em Mateus. Jesus saiu dali, no 21 diz assim, Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto da cidade de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. Em outras versões fala, tenha misericórdia, né? A minha filha está horrivelmente endemoniada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: Manda essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós fazendo muito barulho. Jesus respondeu: Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse: Não está certo tirar o
pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher. Mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé. Jesus disse, que seja feito o que você quer. E naquele momento a filha dela ficou curada. Tá vendo? É o que eu falo. O que nos leva, né, muitas das vezes a não receber aquilo que Deus tem pra gente, aquilo que Deus pode fazer, né, que Ele já... Eu canso de falar, não, na verdade eu não canso, eu não vou cansar de falar enquanto eu tiver vida. Eu tomei posse, eu acredito que o que é nosso já está liberado sobre as nossas vidas. Por quê? Quando eu e você ganhamos o primeiro ranking da nossa vida, né, que eu falo assim, foi a nossa primeira vitória. Foi quando nós ainda nem estávamos no ventre, né? E todo mundo, acredito que a maioria das pessoas sabem que são vários espermas, né? E você e eu fomos os escolhidos. Escolhidos por quem? Por Deus. Ele olhou, ele viu e ele aprovou a nossa chegada até o útero, né? De uma mulher. E aí, o que aconteceu? Nós fomos gerados. Ali já é a nossa primeira partida de vencedor, né? A gente já chegou, nós já chegamos como escolhido e como vencedor. Porque poderia entrar qualquer um outro, mas entrou você, entrou eu. Por quê? Porque Deus tinha um propósito. E quando o Senhor permite a nossa entrada, Ele nos escolhe, com certeza tem um propósito. Eu não sei qual o propósito que Deus tem na sua vida, né? Tô tentando e tô aí engateando para descobrir os propósitos que Ele tem na minha vida. E tô me esforçando para isso. Um deles é esse. Então, quando Deus e quando Jesus, né? Quando Jesus fala isso para aquela mulher, se aquela mulher não tivesse sabedoria, de repente, quando ela respondeu para Jesus, eu não sei se ela foi imediatamente, eu não sei se ela pensou, eu não sei, eu não posso falar aquilo que eu não sei. Mas o que eu leio aqui é que a resposta dela foi assim, uma resposta muito como objetiva, né? Ela foi lá no fundo, ela sabia que ela não fazia parte daquela família, ela sabia, mas ela sabia que ela estava ali naquela casa e ela queria ser beneficiada, porque ela sabia que ela não fazia parte daquele povo, mas ela sabia que aquele povo, ele tinha uns benefícios com Jesus, né? Porque quem anda com Jesus tem, quem acredita em Jesus, quem tem Jesus, ele faz parte da herança, né? Porque Jesus, ele é filho de Deus. E Deus, ele nos tornou herdeiro, né? Porque nós somos filhos adotivos. Então, ele nos adotou, né? Ele tomou posse. E quando você, por exemplo, se você tem uma condições financeiras boa, né? Vou botando aqui para o lado financeiro. E você adota alguém, você vai dar direito àquela pessoa, né? Vai dar ou não, porque você pode também fazer lá um documento falando, ó, eu adotei, mas eu não vou dar direito a essa pessoa. Mas não foi o caso. Jesus nos deu, Deus nos deu direito à herança. E muito mais, o amor dele é tão maravilhoso que ele enviou Jesus, o seu único filho. Ele fez com que ele viesse a esse mundo de uma maneira humana, porque muitas das vezes a gente fala assim, mas eu não sou Jesus. Jesus, só que ali nos momentos que ele passou por todas as coisas, ele não pôde usar o poder dele para livrar ele do que ele tinha que passar. Não pôde. Jesus virou as costas para o pecado, porque quando lá na cruz, né? Porque Jesus, ele não gosta do pecado, ele ama nós, ser humano, mas o pecado ele não suporta. Quando Jesus estava na cruz, que Jesus
chegou ali naquele momento de agonia que ia passar para a morte, o que acontece? Deus vira as costas para o pecado, ele não suporta o tamanho, o tanto de pecado, e ele deu o filho dele, né? E ele não deu a ele o direito, né? Porque quando Jesus fala, se possível for, aparta de mim esse cálice. Mas naquele momento ele tinha que passar por aquilo. E eu sou grata a Jesus porque ele passou por aquilo. Porque ele passou por aquilo para que nós estivéssemos aqui. Tivéssemos a oportunidade de escolher vida ou morte. E eu escolho vida. E se eu fosse você também, eu escolhia vida. E naquele momento, que aquela mulher ali, né, ela recebe aquela palavra de Jesus, ela libera a fé dela, ela libera aquilo que ela tem ali dentro. Ela sabe que aquela ali é uma oportunidade, que de repente poderia ser a única, né? Ela pega aquela oportunidade e lança aquela palavra. E olha só o poder da palavra, né? Porque aquela palavra ali poderia ter sido uma palavra o quê? Tá pensando o quê? Que eu sou cachorro? Para comer migalhas? Olha aí as migalhas. Eu não me alimento de migalhas, mas não. Ela foi humilde. Ela disse, Jesus, eu tô falando das minhas palavras, até dessas migalhas aí os cachorrinhos se alimentam. Foi isso que ela disse. E mesmo que aqueles apóstolos, que aquela multidão estava tentando parar ela não se deixou levar pelo barulho, pelo impedimento daquela multidão. Ela persistiu. E Jesus gosta daqueles que persistem, né? Jesus ama aqueles que perseveram. No entanto, ele deixa lá, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Ele já venceu. E se ele venceu, nós somos mais do que vencedores, né? Então, eu me apaixono pela essa palavra, porque essa palavra, a Bíblia, ela é linda. E é o melhor livro que a gente degusta com muito prazer. Eu falo com muito prazer. Eu gosto de falar da palavra de Deus, porque é uma coisa que me dá vida, que me dá ânimo, né? Eu gosto muito. E eu fico vendo também que quando também ela fala ali, né, que ela se coloca no lugar dos cachorrinhos. Agora eu te convido a refletir uma coisa. Você tem uma casa, você tem um animal, você tem que cuidar dele, você precisa cuidar dele, né? Porque ele também faz parte da sua casa. E essa mulher se colocou exatamente nessa situação, né? Pô, eu sou animal, mas eu faço parte e eu quero fazer parte do seu povo. É tremendo, né? Eu tô falando nas minhas palavras, né? Então, assim, eu aprendo muito com essa palavra. E eu te convido. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando na sua vida. Eu não sei qual o problema que você tem enfrentado. Eu não sei se é o desemprego, eu não sei se é a sua vida conjugal, eu não sei se é seu filho, sua filha, ou de repente eu não sei se uma notícia te desalicerçou nesse momento, né? Eu digo para você, eu sou uma pessoa que vivo pela fé. Eu até costumo dizer que eu vivo de milagres, né? Eu sou um milagre e eu vivo de milagres. E no mundo que nós vivemos hoje, as coisas que nós temos enfrentado, somente a graça, o amor de Jesus, ele pode nos incentivar a prosseguir. E a gente tem que lutar todos os dias, né? Para que esse amor, ele não seja aquele amor passageiro, mas que ele seja constante na nossa vida. Porque quando eu entendo que o primeiro amor, ele não pode nunca acabar na nossa vida. Porque o primeiro amor, quando você está vivendo o primeiro amor, você tem sede, você tem vontade, é igual no início do namoro, né? Você fica doido para encontrar, para falar, para ouvir a voz da pessoa. Eu vou passar por ali porque eu vou vê-lo. E esse primeiro amor,
com Jesus, né? Com Deus, ele tem com o Espírito Santo, ele tem que ser todos os dias na nossa vida. Nós temos que desejar, nós temos que buscar, né? Como eu já falei, o namorado, a gente fica procurando meios para agradá-lo, né? Meios para poder encontrá-lo. Assim nós temos que fazer. Não é à toa que a Bíblia compara ele com o noivo, não é? Ela compara, é uma comparação tão perfeita. Por quê? Porque no momento do noivado, né, no momento do casamento, o primeiro amor, ele é incrível. Você se desdobra. Quando você ama, quando você gosta, você quer conquistar, você quer agradar, você quer dar o seu melhor, e que seja assim. Que nós venhamos ter a ousadia, com respeito, né? Porque aquela mulher teve respeito, mas ela teve uma atitude de fé, de coragem, e a palavra que foi liberada para ela foi imediatamente, eu creio. Olha, mulher, que fé é essa? Eu acho que ele jamais teria visto, eu acho que ele não tinha visto, eu não estou falando que tinha. Ali no meio dele, as pessoas que andavam com ele, as pessoas que estavam ali, elas não tinham ainda mostrado para Jesus, ou depositado ali em Jesus uma fé como daquela mulher, que não fazia parte, né? Então, de repente você deve estar se achando do lado de fora. De repente alguém acha que você não faz parte, não fazia. Faça como essa mulher. Vem para perto. Fala com ele nesse momento. Porque nesse momento agora, quero agradecer você que vai assistir, e que essa palavra ela fala profundamente mesmo no teu coração, assim como ela está ardendo aqui dentro de mim, que ela venha falar com você. Porque nesse momento eu te convido a orar comigo. É pedir a Deus que nos ajude a ter atitudes boas, atitudes que nos levam a crer no milagre que Ele pode fazer na nossa vida, o que Ele pode expulsar, assim como Ele expulsou aquele demônio, assim como Ele expulsou aquela coisa ruim que perturbava aquela mulher, que perturbava a filha daquela mulher. Olha só, ela foi ali pedir pela filha dela. Então, não deixa de pedir pelos seus filhos, não deixa de pedir por aquele que de repente não é nem parente seu, mas nesse momento está num leito, está preso em qualquer área, seja nas drogas, seja no vício, seja numa cadeia mesmo. Não importa, seja mas não seja um daqueles que atrapalham as pessoas de chegar até Jesus. Seja um que vai ajudar as pessoas chegar e conhecer Jesus e ver a bondade e a humildade de Jesus. Aquela mulher a conseguiu porque ela foi persistente, porque se ela dependesse daquele povo que estava com Jesus, ela não teria chegado até Jesus. E nós temos que ser diferentes. E eu louvo a Deus porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de poder passar um pouquinho daquilo que Ele tem falado no nosso coração. Então, feche seus olhos, ore, e eu agradeço muito você que está aí assistindo, que vai assistir, né? E eu peço que Deus continue abençoando as nossas vidas, nossa família, os nossos vizinhos, todo o nosso governo. Não esqueça de orar pelo nosso governo, não esqueça. Nós precisamos orar pelo mundo, né? Pela nação, os missionários, gente. Olha, não esqueça de orar pelos missionários, aqueles que já estão presos, aqueles que estão refugiados. Não esqueçam, orem, clamem. Peça a Deus que Ele vai te ajudar a clamar, tá bom? Um abraço, vamos orar. Grandioso Deus, eterno Pai, Deus poderoso, maravilhoso, obrigada, Jesus. Obrigada porque mais um dia, mais uma oportunidade de poder ouvir o Senhor falar comigo e com quem vai ouvir, Senhor. Muito obrigada. Jesus, eu quero te pedir perdão pelas nossas falhas. Nós somos falhos, nós erramos o tempo inteiro. Mas nesse momento separei para te glorificar, para te exaltar, para engrandecer o seu nome, para dizer que o Senhor é maravilhoso, que eu não sou nada se não fosse o teu Espírito Santo na minha vida. Olha, Jesus, que nós venhamos ter atitudes, que nós venhamos ter coragem, que nós venhamos ter fé e que nós não venhamos aceitar nada, Jesus, que nos impeça a chegar até o Senhor Jesus.
Olha, Jesus, alcança cada um desse mundo, Deus, eu peço. Aqueles que precisam de cura, aqueles que precisam de uma porta de emprego, aqueles que precisam, Senhor, de um abraço, pois a depressão tem tentado matar o projeto e o sonho que o Senhor tem na vida dessa pessoa, mas eu repreendo em nome de Jesus. E eu te peço, Jesus, aquele, Senhor, aquele que acha que a vida dele sentimental acabou, que o casamento dele não tem mais jeito, ou que mesmo assim ele nem vai casar mais. Ah, Jesus, há poder no teu nome para mudar essa história. E eu peço em nome de Jesus, nossa vida financeira, nós precisamos de recursos, Jesus. Nos ajuda, Senhor. Toma o nosso governo, toma, Senhor, os missionários, toma os enfermos, toma, Senhor, aqueles que estão aprisionados pelos vícios, até mesmo numa delegacia. Jesus, toma nossas crianças, nossos adolescentes, nossos idosos. Pai, cuida de nós. Eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Ó, um beijo para você. Fica com Deus. E ó, em breve nós voltamos aí com outra mensagem, tá bom? Deus continue abençoando. Ore pela minha vida, ore pela minha família. Eu careço das orações. Deus abençoe.